Moreno, o mestre. Alemanha, século XIX. O psicodrama antes de Moreno. A origem do psicodrama continua sendo objeto de controvérsias, e o próprio Moreno contribuiu para que a confusão se instalasse. A primeira vez que o termo apareceu na literatura científica de língua inglesa foi em um extenso artigo de 70 páginas assinado por ele, com o título Interpersonal Therapy and a Psychopathology of Interpersonal Relations, e publicado também por ele no primeiro número de sua revista Sociometry, em 1937. No entanto, no primeiro volume sobre o tema, Psychodrama, editado 9 anos depois, seu próprio criador afirmava que o psicodrama nasceu em 1º de abril de 1921, entre as 19 e as 22 horas. Posteriormente, em O Psicodrama, Terapia de Ação e Princípios da Prática, terceiro volume da trilogia dedicada ao tema, ele informava que, na realidade, quando o psicodrama entrou em cena, em 1911, se opunha tanto ao teatro legítimo como à comédia dell'arte. Foi, provavelmente, a rejeição mais radical ao teatro desde Sócrates e Platão. Em outro momento, Moreno mencionava o advento do psicodrama em 1923. Afinal, 1911, 1921 ou 1923? Nem os dicionários de fato servem como fontes úteis. O prestigioso Webster New International Dictionary of the English Language, por exemplo, em sua segunda edição, traz o termo psicanálise, mas nenhuma referência ao psicodrama. Já o famoso Oxford English Dictionary registra erroneamente esse termo como utilizado pela primeira vez em 1932, associado ao nome de J.L. Moreno, supostamente na contracapa da monografia Group Method and Group Psychotherapy. Um dos editores do dicionário Merriam-Webster, consultado por e-mail sobre a fonte dessas informações, reconheceu que vinha do Oxford English Dictionary e que, como não conseguia reconfirmá-la, preferiu passar a estabelecer com mais segurança 1937 como o ano no qual o termo psicodrama foi usado pela primeira vez em inglês. Em paralelo, sem mencionar data, o psiquiatra estadunidense Samuel Kahn, em seu livro Psychodrama Explained, informa que a palavra psicodrama foi cunhada pelo Dr. J.L. Moreno, a partir das palavras gregas psique, significando mente ou alma, e drama, com o significado de fazer ou atuar. A introdução vem assinada pelo próprio Moreno, que não faz nenhum comentário sobre a afirmação de Kahn. Uma referência clara por parte do Moreno aparece apenas no artigo The Religion of Godfather, publicado anos antes de sua morte. O passo seguinte teve início em 1925 com minha mudança da Europa para os Estados Unidos da América, estabelecendo-me com um nome secular, J.L. Moreno, e tornando-me um filósofo e cientista, tentando continuar com a psicoterapia de grupo, o psicodrama, a sociometria e os grupos de encontro ao que tinha dedicado minha vida religiosa anterior. Cunhei os termos terapia de grupo, grupos de encontro e psicodrama e defini sociometria como a ciência da medição das relações interpessoais. O ano de 1937, portanto, parece ser a primeira data na qual o termo aparece em inglês, já relacionado ao nome de Moreno. O elemento surpresa ocorre, no entanto, quando vertido ao alemão, na tradicional enciclopédia alemã que o editor Friedrich Arnold Bruckhaus começa a publicar a partir de 1811 e que seus herdeiros continuarão editando por mais de um século sob o título de Bruckhaus Conversation Lexikon. 1902-1910, a página 496 traz: psicodrama, grego, uma poesia monologada que apresenta uma ação dramática agitada e que se distingue especialmente do monodrama ou da cena unipessoal, pelo fato de ser interpretada sem nenhum recurso cênico. O fundador do psicodrama é Richard von Mechling, nascido em 14 de janeiro de 1825 em Großhorn, na Saxônia, e que desde 1872 vive em Dresden como coronel. Além de outras poesias, publicou Mundo de Psicodramas e 2 pequenos volumes de psicodramas. Uma coleção de poesias psicodramáticas foi editada por F. Hanel. Em Bremen, aparece desde 1893 uma revista,
Mundo de psicodramas. A existência de outra forma de psicodrama anterior ao nascimento de Moreno não é registrada até o momento em nenhuma das obras sobre o tema consultadas em inglês, espanhol, francês ou português. Não se trata, todavia, de uma descoberta inédita, ao contrário. Já em 1986, o professor Dr. Horst Godenlach, do Instituto de História da Psicologia Moderna da Universidade de Passau, na Alemanha, tinha publicado um artigo sobre o tema na revista Geschichte der Psychologie, com o título Psychodramen, zur Geschichte der Psychotrivia. Godenlach apresenta a notícia como se tivesse se dirigido a seus alunos. Uma pergunta do caderno de exames poderia ser a seguinte: quem inventou o psicodrama? A resposta, que supostamente haveria de ser assinalada com uma cruz: Yakov Levy Moreno, 1892 a 1974. Resultado: falso, 0. Estudou segundo as anotações. Muito antes de Moreno, um tal Richard von Merhembe propagou algo que achou adequado chamar de psicodrama. Era uma nova forma artística de interpretação script, no qual uma só pessoa entrava em cena. Para o fomento do psicodrama, fundou Ex Professo, uma sociedade e uma revista especializada. Já a partir dessas três proposições, é possível notar que Merhembe se propunha coisas diferentes de Moreno, para quem o psicodrama não era nem uma nova forma literária, nem, de forma nenhuma, um empreendimento unipessoal. Por que o motivo deveria, então, a história da psicologia se preocupar com esse Merhembe em seu psicodrama? Não é certo demonstrar que, possivelmente, Moreno deve ter guardado em seu inconsciente, da época em que viveu em Viena, a expressão de Merhembe, para depois voltar a oferecê-la ao mundo modificada. Se isso pudesse ser demonstrado, despertaria algum interesse, mas não de grande importância. Depois de oferecer uma série de dados biográficos sobre o fundador do psicodrama, incluindo a fundação de uma sociedade literária, assim como de um órgão oficial da Sociedade Literária de Psicodrama e uma revista para os amigos da literatura contemporânea, Godenlach termina seu texto afirmando que Merhembe falece em 1896. O título da revista muda, a expressão psicodrama empalidece na memória coletiva, até que Moreno a redescobre ou retoma. Anexo a seu artigo, Godenlach apresenta o facsímile do frontispício do Psychodramen, Material für den declamatorischen Wortag von Richard Morhembe, ainda apresentado em alfabético gótico, estilo Fraktur, e editado em Leipzig, em 1888, ou seja, no ano anterior ao nascimento de Moreno. O livro de Morhembe traz 13 psicodramas, 5 em prosa, 8 em poesia, introduzidos por um prólogo de Karl Friedrich Weitmann. Tentando definir essa nova forma literária, Weitmann explica sua visão. Por psicodramas, dramas para interpretar, o autor propõe que se entendam interpretações que, pronunciadas por uma única pessoa, expõem de maneira discursivamente plástica a ação progressiva de um ou vários indivíduos. O intérprete não narra, constrói a ação diante do ouvinte. Não exige nenhum dispositivo cênico. São antes-dramas ou cenas dramáticas que, com base na ação progressiva de vários personagens, visíveis única e exclusivamente para o olho do espírito, se caracterizam apenas por meio de um único personagem, que fala e que contesta, replica, com o qual a alma do que ouve, em certa medida, se compenetra com o drama que está sendo desenvolvendo nesse mesmo momento. Trata-se de uma nova forma, e sem dúvida, muito frutífera e revitalizante que, bem, posso afirmar, encontrou a partir de agora um reconhecimento incontestável, uma forma na qual a palavra falada excita e dá asas, em tal medida a fantasia do ouvinte, uma fantasia que está à escuta, que as figuras atuantes, sem ser visíveis, aparecem, no entanto, plasticamente diante da alma. Weitmann procura incluir ainda mais detalhes, afirmando que no psicodrama, por meio de um único personagem, se constrói e se desenvolve a ação diante dos olhos da alma do ouvinte. No pensamento, o intérprete se coloca totalmente no lugar de quem atua. Além disso, explica o autor do prólogo, não se trata de uma entrada em cena. Ou seja, esses textos
não exigem do intérprete, que pode estar sentado ou de pé atrás de sua mesa de interpretação, nenhuma outra coisa para sua encenação, a não ser os instrumentos linguísticos que são operados entre a língua e os lábios, o domínio do sotaques espiritual, lógico e musical no arte do discurso. O livro a que Gondlar se refere não foi o primeiro publicado por Mehring sobre o assunto. 2 anos antes, em Berlim, saiu Monodramenwelt, Material für den Declamatorischen Worttag, von Richard Mehring. Trata-se da terceira edição ampliada de monodramas de forma nova, cujo prólogo começa aludindo à controversa questão que levanta tanta polvorosa escolar acerca de se o monograma, psicodrama, introduzido na literatura alemã pelo famoso épico e coronel Richard von Mehring, apresenta realmente uma nova forma artística. A resposta à questão, por meio de fragmentos de uma carta reproduzida por Mehring no mesmo prólogo, é oferecida pelo historiador de arte, professor da Escola Técnica e diretor do Museu de Dresden, Hermann Rettner. Sim, sem dúvida, é uma forma nova, sem dúvida, muito frutífera e revitalizadora. A forma requer concisão, delimitação firme, precisão epigramática, compilação clara, grande estilo, e você cumpriu acertadamente com essas exigências. Seu mérito é tanto maior quanto mais longe, de forma cada vez mais mesquinha, se extravia agora nosso drama no realismo mais raso. O que Gondlar chama de psicomoda, referindo-se aos psicodramas de Richard von Mehring, surgiu antes de 1886. Na verdade, a primeira edição de Monodramen aparece em 1879 como Monodramen Neuer Form, Psychodramen, em Dresden, e as reações na imprensa alemã são variadas. O jornal vienense Presse, de 1º de agosto de 1879, por exemplo, não economiza elogios ao autor. Aquilo a que Mehring aspira e que brilhantemente demonstra possível é um drama concentrado, reduzido a um único personagem, que ainda por cima nem sequer atua, meramente fala, a partir de uma situação viva, opressiva. As poesias cumprem, portanto, o que prometem. O leitor, ou ouvinte, recebe delas uma autêntica impressão dramática. Para quem declama, trata-se de tarefas difíceis, mas também incomumente gratificantes. Este se aproxima delas e encontra peças trágicas e alegres à escolha. Süddeutsche Presse e Münchner Nachrichten, de 3 de outubro de 1879, por sua vez, comentam respectivamente: estamos aqui diante de poesias e interpretações em prosa absolutamente originais e de grande influência. O autor é igualmente cativante e engenhoso, no que tange tanto profundamente sério como humorístico. Na mesma direção vão Berliner Börsen-Zeitung e a Schlesische Presse. O primeiro vê na obra tanto uma estimulante leitura como um material apropriado para a interpretação em círculos privados e públicos. O segundo saúda ideias tão inovadoras e originais que suas ressonâncias não passarão incólumes nos círculos de nosso povo, que se entusiasmam pelo bom e pelo belo. Coincidência ou não, o termo monodrama vai reaparecer decênios depois nos Estados Unidos, já no contexto psicodramático, como define Adam Blattner em seu livro Bases do Psicodrama. Monodrama: execução pelo protagonista de todos os papéis da dramatização. Esta técnica tem várias vantagens: acesso ao ponto de vista do protagonista, incorporação à terapia individual por não ser necessária a participação de auxiliares e possibilidade de ampliar a perspectiva do protagonista por meio da inversão de papéis. Sua aplicação costuma implicar o uso de várias cadeiras vazias, entre as quais o protagonista se desloca ao adotar um papel diferente. O próprio Moreno vai utilizar o conceito no início da edição de 1953 de sua obra-prima Who Shall Survive,
quando se refere ao filósofo Søren Kierkegaard, como alguém que, a exemplo de Sócrates, tinha se aproximado do formato psicodramático. 2000 anos depois de Kierkegaard, voltou a ouvir o Demon, mas se viu obstaculizado pelo remorso privado, submergido pelos imperativos de sua existência privada, o medo de perder o eu no tu e uma obsessão com seu próprio monodrama. Restou a mim escutar e entender o demônio mais completamente, levar a ideia a um final. De fato, esse termo aparece em alemão muito antes de ser usado por Märchen. Em 1776, por exemplo, o editor e hispanista alemão Friedrich Justin Berthold já tinha publicado Polyxena em lyrisches Monodrama, com música do compositor alemão Ernst Wilhelm Wolff, o que caracteriza a contribuição de Märchen com sua nova forma. Parece ser o fenômeno psicológico provocado pelo intérprete ao ajudar o ouvinte a construir mentalmente, como se fosse no momento presente, cenas previamente descritas. Em novembro de 1892, aparece na cidade de Bremen o primeiro número de Neue Literarische Blätter. Segundo a introdução assinada pela redação, o novo periódico tem a intenção de consagrar-se como órgão oficial da cidade literária de psicodrama, ao fomento da musa psicodramática e de manter regularmente informados todos os membros desta acerca da difusão do psicodrama. O texto afirma que o psicodrama, concebido por Richard von Märchen, é uma nova criação artística que encontrou tão numerosos e entusiastas amigos que parece inteiramente justificado que um órgão próprio se dedique ao fomento desse tipo de poesia. Na página 3 do mesmo número, cabe a Felix Zimmermann assinar o artigo O que é um psicodrama?, que merece reprodução, pelo menos em parte, para uma melhor compreensão do conceito desenvolvido por Märchen. A pergunta o que é um psicodrama não pode ser respondida exaustivamente em poucas palavras. É uma forma poética completamente nova, unitária, para dizer a verdade, uma forma híbrida de elementos fundamentais dramáticos, épicos, líricos. Um drama na realização mais simples e ideal concebível. Carece de todo o aparato exterior, pois os poemas para a interpretação não estão escritos para o sentido externo do ouvinte, mas que se exige a cooperação mais íntima da psique estimulada, a fim de que o ouvinte compreenda e sinta esse drama em todo o seu refinamento. Ao psicodramaturgo corresponde, consequentemente, uma tarefa dupla. No centro de uma ação articulada, conforme as regras dramáticas, coloca o herói do psicodrama, em cujas palavras e apenas nelas deve-se refletir a palavra e a ação de todos os demais personagens atuantes com plasticidade palpável. A ação e reação externas e progressivas são levadas desse modo a uma clareza indubitável, espiritualmente visível. Mas, em segundo lugar, o psicodramaturgo permite que cobrem expressão ao mesmo tempo em aprofundamento e esmiuçamento psicológicos a motivação interna da ação, a luta anímica do herói, a solução de um problema anímico, etc. Vale a pena também focar no que Zimmermann chama de leis fundamentais do psicodrama, resumidas em 3 pontos e que, pelo menos no segundo aspecto, vão coincidir com um dos elementos propostos por Moreno, com base em sua filosofia do momento, o Ich et Nunc, como veremos mais adiante. Em primeiro lugar, vários personagens participam da ação, como no drama para a cena. Em segundo lugar, a ação tem início, como no drama, em um desenvolvimento progressivo, no presente e com a participação ativa, e não a mera descrição ou narração do falante. Em terceiro lugar, o psicodrama carece de toda a representação cênica e obra em forma imediata de espírito a espírito. Considere-se ou não o psicodrama criado por Märchen um movimento da moda, como faz o professor Gundlach, o fato é que as novas folhas literárias foram publicadas pelo menos até 1897, como mostram
os arquivos das bibliotecas das universidades de Basileia, na Suíça, e Leipzig, na Alemanha. Em relação à sociedade de Bremen, apesar das dificuldades para obter dados a respeito, é possível que não tenha sido a única do gênero. Em 1894, sai em Estrasburgo o livro Seelenbilder, com 15 poemas do escritor Karl Storck, precedidos de um tratado sobre o psicodrama. No fim de sua introdução, comenta o autor: merece meu agradecimento em particular à Sociedade Literária Psicodrama de Berlim, cuja presidência considero uma grande honra poder exercer. No círculo desta, na frequência social de seus membros, encontrei os estímulos a partir dos quais surgiram estes poemas. Em um artigo sobre os psicodramas de Rilke, no entanto, o professor Howard Broman, da Universidade de Harvard, opina ser improvável que haja duas organizações diferentes com o mesmo nome, raro, e com o mesmo propósito. Ele supõe que, da mesma forma que a revista Neue Literarische Blätter passou a ser editada posteriormente em Berlim, é possível que também a mesma sociedade de psicodrama de Bremen tenha se deslocado para a capital alemã. Seja como for, em seu tratado, o presidente da Sociedade Literária de Berlim confessa que inicialmente tinha se disposto a chamar seus poemas de psicodramas. Posteriormente, no entanto, lhe pareceu que as presentes tentativas não cumpriam de todo as exigências do fundador do psicodrama, apesar de que, ao mesmo tempo, via que esse sistema instituído do psicodrama quase nunca foi seguido de um modo muito estrito por seu próprio fundador. Sentindo falta de uma definição mais clara do novo gênero, ele mesmo tenta oferecer sua visão pessoal sobre o tema. O psicodrama não há de ser, como bem pode coligir qualquer pessoa sobre a formação gramatical da palavra, o drama de uma alma, mas um drama para almas, ou seja, ao escutar ou ler esses poemas, a psique do ouvinte ou do leitor deve ser exercitada a tal ponto que este crê estar ouvindo ou vendo um drama. Além disso, o nome psicodrama se justifica também pelo fato de que essa poesia renuncia a alguns meios corporais utilizados pelo drama, principalmente o mímico e o cênico, mas, ao contrário, propõe exigências tanto mais elevadas à atividade anímica do ouvinte, à sua fantasia. Além disso, acrescenta o autor em seu prólogo, assinado em Berlim, maio de 1894. O que ele faz é tentar criar um psicodrama diante do olhar do leitor. Muito provavelmente, este seja o melhor modo de dar com a essência da poesia. Ao mesmo tempo, conclui tentando sublinhar as diferenças. Se mostrará então que o psicodrama é essencialmente diferente do monólogo, do espetáculo solo e do drama unipessoal, com os quais frequentemente é associado. Ao mesmo tempo que Karl Storck publicava Seelenbilder, outro poeta que se lançava havia pouco na literatura, Rainer Maria Rilke, fazia uma visita ao criador do psicodrama literário, Richard von Mehring, em Dresden. Pelo menos, isso é o que supõe Howard Broman em seu artigo de 1944. Richard von Mehring, o pai do psicodrama, vivia em Dresden no momento 1894, e supomos que Rilke, entusiasmado com o psicodrama, como ele deve ter estado, visitou o mestre contemporâneo e a galeria de Dresden no mesmo dia, e na busca de material psicodramático a ser escolhido como tema, o primeiro que seus olhos encontraram e que gostou foi Murillo e os pintores de Leiden. Além do primeiro psicodrama produzido em 1894, no qual imagina a morte dramática do famoso pintor espanhol Bartolomé Esteban Murillo, Rilke escreve um segundo, publicado no ano seguinte, de Hochzeitsmanual. Segundo Roman, ambos foram escritos em versos livres, ou seja, não rimados. Em seu artigo, Roman tenta também contribuir para esclarecer os conceitos, afirmando que, por definição, um psicodrama é o mesmo que um monodrama. Entrando em detalhes, diz: monodrama, em sua forma mais simples, não é mais do que um teatro em forma de monólogo. Em sua forma mais ambiciosa, no entanto, é possível supor que um número de pessoas diferentes do mesmo ator se encontram presentes no palco, em cujo caso o mesmo ator se entrega a um diálogo unilateral com eles.
Suas palavras e ações são transmitidas a nós por meio dele. Toda a decoração e os acessórios, assim como esses personagens secundários invisíveis, são também imaginários. Sobre as obras de Merlin, Roman comenta que, apesar de já estarem esquecidas há tempos, elas foram extremamente bem conhecidas em sua época e foram possivelmente os modelos de Rilke quando escreveu as duas peças curtas em questão. Merlin acrescenta: era o inovador e líder de toda a moda psicodrama. E, como prova de sua popularidade, Roman informa que o Neue Theater Almanach, que anualmente dedicava suas centenas de páginas a registros e estatísticas, mas nunca ao drama em si, reproduziu um psicodrama de Merlin chamado Octavia, em 1894. A propósito, na introdução do livro de Rainer Maria Rilke, Nine Plays, que se inicia com a peça Murilo, a Psychodrama, o professor da Universidade de Illinois, Claude Phillips, confirma a opinião de Roman. Mais adiante, no mesmo ano, Rilke se voltou contra o psicodrama, obras nas quais só há um ator. Richard de Merlin, um popular escritor de psicodramas durante a última parte do século XIX, se tornou um exemplo para o jovem Rilke. O Murilo de Rilke, baseado na vida do pintor espanhol, adere aos princípios de Merlin, apesar de adaptar esses princípios claramente a seu próprio propósito. O segundo psicodrama de Rilke, de Hochzeits Minuet, que também aparece no terceiro tomo de Sämtliche Werke, ocupa 9 páginas e é parte de seus poemas juvenis. No subtítulo, Rilke agrega uma nota de rodapé, na qual explica que seu psicodrama se baseia em um fato verídico. Franz van Mieris se propõe, apesar das repreensões discrepantes de seu amigo e colega de escola, Gabriel Metzu, a raptar a jovem esposa do mestre ancião, Gerhard Dahl, atendendo a um sentimento passageiro. O mestre Dahl, ao tocar casualmente o minueto nupcial no caramanchão do jardim, desperta no coração da jovem mulher o sentimento do dever e certa inclinação agradecida para com seu marido, que a obrigam a escapar do crime, mas ainda a confessar toda a sua culpa ao enganado. O resto do que acontece está claro. Consultada sobre todos esses antecedentes do psicodrama moreniano, Zerka Tolman Moreno, viúva do Dr. Moreno e continuadora de seu trabalho, me respondeu por escrito, manifestando surpresa. Moreno nunca me falou disso. No entanto, seu entorno cultural deve tê-lo levado a todas essas fontes. Creio que ele teria observado que se tratava de conservas culturais, como são todas as formas de criação tidas como acabadas, e não surgem no aqui e agora. Então, não as teria categorizado de forma diferente. De fato, afirmou que seus próprios livros e filmes eram conservas culturais, já que surgiam de e representavam momentos do passado, congelados no tempo. Ele estava preocupado com o criador, não com os produtos, apesar de ter dito que Shakespeare foi um precursor do psicodrama, entendido como uma forma de conserva cultural, já que qualquer criação que é repetível não é mais espontânea. Esse termo se limita à primeira vez em que foi criado. Ele escreveu que nossa cultura não se presta suficientemente à criação espontânea. É assim que ele viu o psicodrama, como um corretivo. Esse corretivo será a proposta do método psicodramático moreniano, que, ao contrário do psicodrama literário de Merlin, rompe com o texto e o cenário preconcebidos e vai se basear nos princípios da filosofia do momento e nos conceitos fundamentais de espontaneidade e criatividade, entre outros, desenvolvidos em seu período vianense.